Ontem o Metrópolis também deu uma história que você já tinha comentado bastante na sua coluna sobre as emendas PIX, que o ministro, a gente falou do Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal abra inquérito para investigar o destino de quase 695 milhões de reais em emendas PIX repassadas a estados e municípios sem o registro do plano de trabalho. A gente estava falando bastante contigo nas outras semanas com uma associação específica, né? A instituição Moriá, não é? Isso, a Associação Moriá, que é aqui de Brasília, né? E o Metrópolis tinha dado algumas matérias sobre essa associação, mostrando ali voluntários aqui do DF que repassaram dinheiro para ela. Enfim, os sócios ali que apareciam no papel eram ex-cabo, tinha alguns indícios ali de que esse dinheiro estava sendo desviado. O Metrópolis revelou esse caso na coluna Grande Angular ali com a Isa, e depois a Polícia Federal fez uma operação em cima dessa associação, fez algumas buscas ali, e essa investigação continua. Essa decisão do Dino é mais um capítulo desse embate entre o Supremo e o Congresso em relação às emendas, né? A gente já teve em relação às emendas daquele grupo chamado Orçamento Secreto, e agora essas emendas PIX aí, né? Que é um outro modelo de repasse de valores do governo federal para os municípios a partir de indicação de parlamentares. No caso específico da Moriá, ficou muito claro ali, segundo a Polícia Federal, que ela recebia parte desses valores de emendas parlamentares e parte era desviado, né? Em tese, esses valores iam para competições de esportes digitais, para esses gamers, enfim, Free Fire, esses jogos da juventude que eu confesso que eu nunca joguei na vida, Natália. E ela desvia boa parte desses valores, segundo a Polícia Federal, subcondo empresas ligadas a pessoas que, em tese, ao que parece, a suspeita da Polícia Federal, eram os reais donos da associação. Então, esse é um dos casos ali que envolve a Dino, né? O Dino pediu uma auditoria ali para ver o que estava acontecendo, mas esse é mais um capítulo dessa tensão entre o Supremo e o Congresso, que tem tudo para colocar mais fogo nesse clima de Brasília, porque a gente sabe que nos últimos anos o Congresso se empoderou de uma forma muito grande devido à capacidade de indicar valores de emenda para cidades. E, obviamente, depois que ele pegou esse gostinho, não quer perder esse poder. Então, esse é um debate também muito importante. Essa atuação do ministro Flávio Dino tem causado muito atrito com o Congresso, com as lideranças do Congresso, seja na Câmara, seja no Senado. Então, isso também dá conta ali que a gente vai ter mais fogo nessa situação na semana que vem, quando começar o julgamento da trama golpista. Esse tema também é um tema que vai incidir ali, para a gente saber como que daqui para frente vai ser a relação. E nesse meio aí o governo tentando aprovar os seus projetos, o governo tentando se safar um pouco ali da pressão da CPI, e em meio a isso você tem aí mais um fator de turbulência, que é essa decisão do Dino, que tem sido muito firme em relação à transparência nessas emendas, né? Já foram várias reuniões, o Congresso tentou várias vezes fazer com que o ministro Dino recuasse em relação a essa posição, mas não me parece que o ministro vá recuar. Me parece que cada vez mais ele tem cobrado informações, posicionado, tem se manifestado, e esse capítulo dele pedir para a Polícia Federal investigar é mais um capítulo importante, porque a gente sabe que a partir do momento que a Polícia Federal coloca uma lupa ali nos casos, a chance de ter alguma irregularidade sempre existe, e se ela encontrar isso vai dar origem a uma investigação que vai se somar às várias outras investigações relacionadas a emendas que estão em andamento hoje na Polícia Federal. Esse é um fator de muita turbulência. A gente sabe que a Polícia Federal, quando ela coloca uma operação na rua que envolve parlamentares, políticos, isso tem reflexo no Congresso, na relação do governo com o Congresso. Então é um tema que a gente também vai ficar atento, especialmente nessa questão da Moriá, que é um tema aqui do Metrópolis, foi um tema revelado pelo Metrópolis,
e que a gente vem acompanhando. Na semana passada a gente já deu algumas matérias sobre isso, né? A gente falou aqui, e a gente está de olho aí para ver os desdobramentos dessa investigação da PF, que já está em andamento sobre a Moriá, e agora vai focar esses outros bilhões de emendas PIX para saber para onde foi esse dinheiro e no que foi utilizado, né? Isso é importante. A fiscalização é sempre importante, mas a gente sabe que no âmbito político ela causa muita turbulência. Pois é, Serapião, as suas explicações têm gerado, como eu posso dizer, elogios da nossa audiência aqui no nosso chat, no canal no YouTube. Lembrando que as pessoas não estão só assistindo a gente pelo YouTube, mas também pelo X e pelo TikTok. Está bombando, tá em primeiro lugar lá no X, enquanto a gente fala aqui sobre esse assunto, mais um assunto complicadinho, que é a história das emendas, e nesse caso das emendas PIX. Tem aqui a Maria falou, mais didática, explicação impossível, então eu acho que dá pra gente, ainda sobre emendas, explicar um pouquinho melhor sobre o que são as emendas, né? As emendas são esse dinheiro todo que os parlamentares vão discutindo ali no Congresso os valores que seus estados merecem. Então, basicamente, são são verbas que eles conseguem decidir para levar aos seus estados, às cidades, aos estados, e é sempre uma questão muito polêmica, justamente porque esses parlamentares, né, os estados precisam dizer para que esse dinheiro vai ser utilizado, para onde que vai, né, essa grana toda, e aí nesse caso das emendas PIX é que vem chamando bastante atenção, porque daí o dinheiro vai mais rápido ainda, assim, de forma bem clara, né? Todo mundo já sabe e entende o que é PIX. O dinheiro é acessado de forma muito mais simples, né? Pelos parlamentares, o Serapião. Isso. A emenda PIX foi criada um pouco para tentar agilizar esse repasse, para fugir um pouco daquilo que estava sendo muito criticado, que era o orçamento secreto, né? Uhum. Que era as RP9, né? Que era aquele outro tipo de emenda. Mas isso tudo dentro daquele contexto que vem desde o início do governo Bolsonaro, do Congresso conseguindo agarrar uma parte do orçamento ali e ter mais poder para indicar. A disputa é sempre essa. O governo brasileiro, o governo federal tem um orçamento. Uma parte quem indica, quem olha, vai fazer isso, vai fazer aquilo, é o executivo, né? O presidente, os ministros. Até o governo Bolsonaro, a maior parte desse orçamento, quem executava ele, quem decidia onde ia ser empregado, era o executivo. Sempre foi assim. Uhum. A partir do governo Bolsonaro, ali, numa negociação que ele teve que fazer com o Centrão para conseguir aprovar temas no Congresso, ele colocou como moeda de troca o orçamento e passou o poder para os parlamentares para fazer essas indicações. Então, a cota de emenda parlamentar, seja PIX, seja orçamento secreto, seja emenda de comissão, seja emenda de bancada, que são os vários tipos que a gente tem, fez com que o Congresso tivesse poder sobre uma parte muito maior do orçamento. Os críticos aí, os que defendem isso, no caso os parlamentares, eles dizem que os parlamentares são eles que são eleitos pelo povo, então eles que estão com mais proximidade lá na ponta, né, os deputados, sabem o que as suas bases precisam, os senadores sabem o que os seus estados precisam, então eles têm mais consciência, mais informação sobre o que é necessário, então eles têm maior capacidade para fazer essa indicação. O governo federal e os críticos a esse modelo de emendas falam, não, se o governo federal não pode ele executar o seu orçamento, ele não consegue criar políticas públicas, não consegue executar essas políticas públicas, e como são vários deputados, esse envio de dinheiro por conta de emenda acaba por deformar políticas públicas e o governo não consegue executá-las. Essa é a discussão. E o ponto central é isso. Há uma disputa para o governo federal voltar a ter mais poder sobre o orçamento e tirar um pouco esse poder do Congresso. Por enquanto, essa luta está empatada porque o Congresso ainda continua com isso. E um exemplo interessante de como funciona isso é a própria CPMI do INSS, né? O governo ali, para tentar não se ferrar tanto na CPI, havia liberado um monte de emenda. A emenda sempre é uma moeda de troca. Olha, eu preciso pagar essa emenda, olha, eu preciso votar tal coisa. Olha, votem ali que eu libero essas emendas. É aquele toma lá da cá que a gente conhece.
Na CPI do INSS, o governo tinha liberado muitos valores ali, muitos dinheiros em emendas e achou que estava tranquilo. Chegou na última hora, deu o que deu, não conseguiu eleger ali nem presidente, nem relator, e está nessa situação. Então, o debate central disso, e é por isso que causa muita tensão, é quem vai dominar o orçamento. Quem vai ser aquela pessoa que fala, olha, este dinheiro vai para tal lugar. Se vai ser o ministro, se vai ser o presidente, ou se vai ser um senador ou um deputado federal, Natália. Perfeito. Aulas com Fábio Serapião sobre a política brasileira. Todos os dias, quase, aqui no Acorda Metrópolis. Ô Serapião, antes de você ir embora, quer dizer, enfim, continuar trabalhando, mas aí fora do Acorda, eu queria falar contigo sobre as novidades no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro